Olá pessoal, nós vimos que os solos são formados a partir do intemperismo químico e mecânico das rochas e que as rochas são classificadas em três grandes categorias. Nós temos as rochas ígneas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Neste vídeo, nós vamos tratar dos parâmetros ou índices físicos do solo, que são relações entre massa e volume. A gente aprendeu que um solo é um sistema trifásico, eminentemente trifásico. Por que trifásico? Porque nós reconhecemos a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. A gente tem no solo grãos sólidos, nós temos entre esses grãos sólidos espaços que serão ocupados por ar e água. Então, camada sólida, camada líquida e camada gasosa. Camada gasosa, podemos reconhecer gases e vapor. Eu representei este solo para fins de abordagem didática em três estratos. Então, nesta primeira camada, eu represento todo o volume ocupado pelos sólidos. Aqui, nessa camada, logo acima, todo o volume ocupado por água e o espaço remanescente ocupado por ar. Nós vamos chamar esse volume, ar mais água, de volume de vazios. Então, representando aqui, chamar de VV, volume de vazio. Enquanto aqui embaixo, o volume ocupado pelos grãos sólidos, chamar de VV. Neste outro lado eu vou escrever em termos de peso. Vou dizer que aqui é o peso dos grãos, vou dizer que aqui é o peso da água e aqui o peso do ar. O peso do ar costuma ser desprezível, muito pequeno, a gente assume valor nulo. Vamos considerar na nossa nomenclatura que VV é igual a VAR, volume ocupado pelo ar, mais o volume ocupado pela água. Então aqui eu tenho V água e aqui VA. O primeiro índice físico a ser resgatado, a ser recordado, é o que nós chamamos de índice de vazio, empty, letra E, lembrando vazio em inglês, empty. É a relação entre o volume de vazios e o volume dos grãos sólidos. Volume de vazios, volume dos grãos sólidos. Evidentemente é um índice adimensional. Assim como o adimensional é o nosso segundo parâmetro, o N. N vem a ser a porosidade. A porosidade se assemelha ao índice de vazio, mas cuidado, atenção, isso costuma pegar muitos incautos em provas. N é a relação entre o volume de vazios e o volume total. Enquanto o índice de vazios é a relação de VV, VG, aqui é a relação entre VV e VT, volume total. O volume total é a soma do volume ocupado pelos vazios mais o volume ocupado pelos grãos. Ou seja, todo esse volume aqui representado. Se a gente trabalhar esses dois parâmetros, a gente encontra facilmente a seguinte relação. A porosidade pode ser expressa em termos do índice de vazios. A porosidade é igual ao índice de vazio dividido por 1 mais o índice de vazio. Facilmente demonstrável. Note que o índice de vazios
Pode ser, eventualmente, até maior do que 1. Basta que esse volume aqui, esse numerador, seja maior do que o denominador. Basta que esse volume aqui supere esse volume. Já a porosidade é sempre menor do que 1. Sempre menor do que 1. Isso ajuda também na fixação conceitual. O terceiro parâmetro vem a ser a umidade. Umidade é relação entre pesos. Até agora, os dois primeiros parâmetros são relação entre volumes. Aqui a umidade é relação entre pesos. É a relação entre o peso da água e o peso dos grãos sólidos. A gente costuma multiplicar por 100 para expressar em termos de porcentagem. Então, umidade de 5%, umidade de 8%. Eu estou dizendo umidade, relação também adimensional entre o peso da água e o peso dos grãos. Próximo parâmetro é o grau de saturação. Vamos chamar de S, grau de saturação. Quando é que o solo está saturado? É quando todo o volume de vazios, todo esse volume de vazios está ocupado por água. Em outras palavras, todo esse espaço intersticial, ou seja, o espaço entre os grãos sólidos, está preenchido por água. Neste caso, eu digo que 100% é o grau de saturação. 100% é o grau de saturação. Mas o que vem a ser esse grau de saturação? Porque ele pode ser 50%, pode ser 30%, 80%. O que vem a ser o grau de saturação? Também uma relação adimensional. A relação entre o volume ocupado pela água e o volume de vazios. Volume de água, volume de vazio. Esse é o grau de saturação. Existe ainda o grau de aeração. O grau de aeração é o volume de ar pelo volume total. A gente costuma, nesses 3 últimos parâmetros adimensionais, não? Umidade, grau de saturação, grau de aeração, multiplicar por 100. Qual o propósito? Expressá-los em termos percentuais. Aqui eu multiplico por 100 também. 5 parâmetros. Índice de vazios, porosidade, umidade, grau de saturação, grau de aeração. 5 parâmetros, 5 índices físicos, todos eles adimensionais. Ah, mas todo índice físico é adimensional? Não. Nós temos alguns que são dimensionais. Por exemplo, o peso específico dos grãos sólidos. Vamos chamar aqui de γg. γg é o peso específico dos grãos sólidos. É a relação entre o peso dos grãos sólidos, ou seja, só da parcela sólida, dividido pelo volume ocupado, o volume real, e aí a gente fala que aqui é o peso específico real dos grãos sólidos, do solo, peso dos grãos dividido pelo volume dos grãos. γg. Aqui é um índice dimensional. Né? Índice dimensional. Um outro índice também dimensional é o gama úmido, ou peso específico aparente do solo úmido, ou chamar de γH. γH é a relação entre o peso total e o volume total. Ora, mas eu posso ter o solo seco.
eu posso ter o solo seco. Quando é que eu tenho o solo seco? É quando toda a água é removida, toda a água é drenada, né? Toda a água é extraída do solo por algum processo natural ou induzido. Eu tenho o solo seco. O gama seco, peso específico aparente do solo seco, é a relação entre o peso dos grãos e o volume total. Note que o peso específico aparente seco é diferente do peso específico real dos grãos. Aqui eu coloco no denominador o volume dos grãos sólidos, aqui o volume total. O volume total abrange tanto o volume de vazios quanto o volume de solo. Uma relação que a gente pode estabelecer entre o gama S, o gama seco e o gama úmido é a seguinte relação. Gama seco é igual ao gama úmido dividido por 1 mais H sobre 100. Ou gama úmido vezes sobre 100 mais H. Esta é a relação entre o gama seco e o gama úmido. Ambos, gama seco e gama úmido, são pesos específicos aparentes, seja do solo seco, ou seja, sem água, seja do solo úmido com algum teor de umidade. Mas o que vocês dirão da situação em que todo o volume de vazios esteja ocupado por água? A gente diz que o solo é saturado. Então existe um índice físico importante, paramétrico importante, que é o peso específico aparente do solo saturado. A gente vai escrever gama sat. Gama sat é igual ao peso total dividido pelo volume total. Opa, então é semelhante ao gama H, com um detalhe. O peso total é o peso da água mais o peso dos grãos sólidos. Não há nessa parcela de volume total nada que não seja ocupado ou por sólidos ou por água. Volume total. Eu posso escrever o peso da água como sendo o volume de água vezes o gama da água. E posso escrever o peso dos grãos como sendo o gama dos grãos real multiplicado pelo volume dos grãos. Divido aqui pelo volume total e obtenho. Veja, volume de água pelo volume total é o N, que é a porosidade. Ah, mas a porosidade não é volume de vazios? Mas neste caso aqui, nós temos todo o volume de vazios ocupado por água. V água sobre VT é o volume de vazios. Então, volume de vazios vezes o gama da água mais o que vem a ser gama da
gama G? Gama G é a relação entre o peso dos grãos e o volume ocupado efetivamente por esses grãos. VG sobre VT é o que falta para o índice de vazio. Então eu vou dizer que aqui é 1 menos, ou melhor, índice de vazio não, porosidade. Quando eu escrevo, vou trazer para cá, quando eu escrevo VG é igual ao volume total menos o volume de vazios. Quando eu divido VG por VT, eu estou fazendo VT sobre VT menos VV sobre VT. VV sobre VT é a porosidade. Então, só trazendo aqui essa simplificação. Então, N, porosidade, vezes o gama da água, mais 1 menos a porosidade, vezes o gama G. Esta relação nos permite associar o gama saturado com a porosidade. Gama saturado com a porosidade. Um último índice que nós vamos mencionar aqui, bem simples de entender, é o gama submerso. Gama submerso. E o que vem a ser o gama submerso? É o peso específico aparente do solo quando ele está submerso. E o que isso tem de diferente? Todo o corpo submerso, todo o corpo envolvido por um fluido, e a água, nesse caso, é o fluido, está submetido a um empuxo, uma força ascensional, ou seja, de baixo para cima, igual ao peso do volume do líquido deslocado. Isso é o que nós temos referenciado como enunciado de Arquimedes, ou princípio de Arquimedes. E aí surge esse novo índice. Gama submerso é o gama saturado menos o gama da água. Ok? E aí nós temos, vamos enquadrar aqui esses 5 índices. Lembrando, os 5 primeiros, índices vazios, porosidade, umidade, grau de saturação e grau de aeração, são índices físicos adimensionais. Esses que eu vou enquadrar em vermelho são dimensionais, ou seja, eles têm dimensão e se expressam com um valor numérico associado a uma unidade própria. Por exemplo, o gama vai ser expresso em Newton por metro cúbico, quilonewton por metro cúbico. Gama específico real, peso específico real dos grãos sólidos, peso específico aparente do solo úmido, peso específico do solo seco, e aí dizemos que o peso específico do solo seco está relacionado com o peso úmido e o teor de umidade. Aqui, o gama saturado, e o gama saturado inicialmente é definido como sendo a relação entre o peso total e o volume total, especificamente quando todos os vazios são ocupados por água, e demonstramos que o gama saturado é igual a porosidade vezes o gama da água, mais 1 menos a porosidade vezes o gama real dos grãos sólidos. E por derradeiro, mostramos aqui o gama
submerso, que é o peso específico aparente do solo submerso. Gama submersa, bem fácil de lembrar. É o saturado menos o peso específico da água. Então, pessoal, por hoje é só. Nós ficamos aqui, contemplamos 10 índices físicos, são parâmetros importantes para o prosseguimento do estudo da mecânica dos solos. Eles vão estar presentes em diversos outros tópicos, em diversos outros vídeos que nós ainda iremos trazer a vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo.